salinha. Queria convidar aqui, hoje nós temos o privilégio de receber uma pregadora de fora, que é a pastora Sônia. Vem aqui, pastora. Aleluia. Pastora Sônia é pastora lá de Bastos, na Comunidade da Fé, lá em Bastos, da nossa sede. E hoje ela teve aí a disposição de estar aqui para ministrar a palavra do Senhor. Vocês querem ouvir a voz do Senhor nessa noite? Estão com os corações abertos para receber? Amém? Glória a Deus. Então estenda suas mãos para cá, vamos orar por ela. Senhor, em nome de Jesus, que nesse momento a Tua palavra, ó Deus, possa ser ministrada através da vida da Tua filha. Senhor, nós estamos sedentos por ouvir a Tua voz, termos os nossos corações transformados pelo poder do Teu Evangelho. Senhor, em nome de Jesus, usa a vida da pastora Sônia para falar conosco, na nossa intimidade. É o que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, igreja, amém? Amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus, amém, pastora, né? É uma alegria para mim estar aqui com vocês essa noite. O pastor Wilson mandou um beijo para vocês, né? O pastor Sandro pediu para a gente vir dar uma palavra, né? Que o pastor está doente, né? Mas vai melhorar em nome de Jesus. E o pastor Wilson ficou lá, né? Na igreja e mandou um beijo para vocês, amém? Mas para mim é uma alegria vir aqui para nós meditarmos na palavra do Senhor. E eu sempre falo, quando a gente sai da nossa casa e vem adorar a Deus, Deus ele preparou algo para as nossas vidas. Você crê nisso? Eu creio, sabe, porque tudo é possível ao que crê. Se você saiu da tua casa, queridos, e veio para cá, um ambiente onde Deus ele está no controle, Deus ele faz a obra ele acontece, Deus ele manifesta, ele cura, ele liberta, ele transforma. Mas como você veio para cá nessa noite? Você veio crendo? Ou é só mais um culto para você? Saiba que Deus ele está no controle dessa igreja, amém? Ele está no controle da tua vida e eu creio que Deus preparou algo extraordinário para as nossas vidas. Abre o seu coração, tira toda a resistência, deixa Deus falar com você, deixa Deus curar a tua vida, te libertar. Não aceite sair daqui a mesma forma que você entrou. Não aceite. Deixa Deus ele transformar o seu pensamento. Deixa Deus transformar o teu coração. Deixa Deus te libertar nessa noite, porque Deus, Jesus, ele tem esse poder, amém? Fique de pé para receber a palavra. Vamos estar orando. Senhor Deus, nós queremos te louvar, engrandecer teu santo nome. Já te adoramos aqui, Pai, com os louvores. Não há Deus maior que o Senhor. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo aqui nesse lugar. Senhor, abrimos o nosso coração, fala conosco, ó Pai. Nos liberta, nos cura, nos repreende, Pai, nos ensina, Pai. Senhor, nos traga a tua palavra, Deus que é viva e eficaz. Pedimos teus anjos zelos, anjos com espada de fogo, a estar aqui conosco. Que cada vida não venha sair da mesma forma que entrou, mas venha sair daqui totalmente transformado pelo teu poder. Senhor, transforma histórico de vida hoje. Cura, Pai, derrama o teu milagre. Entra na necessidade, Pai, daquilo que os teus servos precisam e necessitam nessa noite. Senhor, tudo é possível àquele que crê. E nós cremos que o Senhor está no controle, Pai. Nós cremos que o Senhor está adiante. E nós cremos em Ti. Senhor, pedimos anjos zelos, anjos com espada desbanhada de fogo. E na autoridade do nome de Jesus, Satanás e seus demônios estão amarrados, amordaçados, neutralizados com correntes espirituais. Está proibido de distorcer a palavra do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Hoje eu queria compartilhar a
história de um homem na Bíblia chamado José. Quem conhece José? Faz assim para mim. É uma história extraordinária. A história de José traz muitos ensinamentos para a nossa vida. A história de José, ela é maravilhosa. E a Bíblia fala, queridos, em Gênesis 37, a partir do capítulo 1, você não precisa abrir, eu vou resumir para você. Mas depois, na hora que você chegar na sua casa, eu gostaria que você lesse toda a história de José. Amém? Vamos combinar assim? Quem vai chegar e vai ler a história de José? Eu vou resumir, mas depois, se você ler, você consegue ver mais os detalhes, amém? E a Bíblia fala a história de José, né? A história da família de Jacó, que era o pai de José. E a palavra de Deus fala que José, ele tinha 17 anos. E José, ele pastoreava os rebanhos com seus irmãos. José, com 17 anos, ele já era um administrador, amém? Ele ajudava o seu pai, ele ajudava os seus irmãos, ele não tinha preguiça. E Jacó, a Bíblia fala que Jacó gostava mais de José. Jacó, ele tinha um monte de filho, mas ele gostava mais de José, né? Como pais, nós não podemos separar os filhos, mas a Bíblia fala aqui que Jacó, ele gostava mais de José do que qualquer filho, porque havia nascido em sua velhice. E com isso, queridos, os irmãos dele tinham um ciúme, uma inveja de José. Ah lá o queridinho do papai, né? E José, a gente viu que Jacó fez uma túnica para ele bonita, né? E ele era o querido de Jacó. E os irmãos ficavam pé da vida com ele. E nisso começou um ciúme, uma inveja de José. Como é terrível, né? Quando a pessoa ela tem inveja da pessoa. Só que, queridos, Deus começou a dar sonhos para José. Sonhos proféticos. Sonhos dos planos de Deus lá na frente para a vida de José. E José, ele tinha um coração tão bom que ele começou a falar sobre os seus sonhos. E os irmãos dele começaram a odiar ainda mais a vida de José, a Bíblia fala. No entanto, que os irmãos planejaram matar José. Tamanho eram os ciúmes, a inveja que tinha dele, olha só. E aí eles fizeram um plano mirabolante para matar José, né? E ali na hora que ele ia matar, um irmão dele falou, não vamos matar não, é sangue do nosso sangue. Então vamos vender José então. Mas que a gente quer se livrar dele, né? Vamos livrar de José. A gente não quer mais ele aqui. E aí eles venderam José por 20 moedas de prata. Fala comigo, 20 moedas de prata. Quantos reais será que não ia dar isso, né? Não era ouro, queridos, era prata, né? É bem pouco. E aí venderam e levaram José embora. Você imagina o coração de José como não estava nesse momento, né? Os irmãos planejaram matar ele e depois venderam ele por 20 moedinhas de prata, olha só. E aí depois lá na frente a Bíblia fala que José ele foi vendido para Potifar. Ele foi vendido novamente e levaram ele. E José, ele era um bom administrador. A Bíblia fala que Deus era com ele. E logo ele começou a dar o melhor naquela casa. E Potifar começou a ver que ele era bom. E logo entregou tudo para administrar. Administra aí, José, né? Aí a gente vê que na Bíblia fala que Potifar deu tudo na mão dele. Para organizar, administrar, ajudar. Tudo passava pelas mãos de José. Só que José, queridos, era bonito. A Bíblia fala que ele tinha boa aparência.
a gente entende que era um homem muito bonito. E aí a esposa de Potifar já começou a crescer os olhos para cima dele. A esposa de Potifar, que não fala nem o nome dela aqui na Bíblia, começou a tentar José para se deitar com ele. E aí José falou: olha, eu não tenho permissão para isso, porque eu temo a Deus. Eu não posso deitar com você, eu não posso ficar. Potifar, ele é seu marido. E aquela mulher, a Bíblia fala que ficou tentando ele. E aí, ela viu que não conseguiu o que ela queria, então ela armou para a vida de José. Ah, é? Você não vai ficar comigo, não? Então você vai ver só, pera lá. Ela armou para ele, fez uma cilada, como se ele tivesse abusado dela. E José foi para onde, queridos? Quem sabe? Oi? Ele foi para a prisão injustamente. Prenderam José injustamente, porque ele não tinha feito o que a esposa de Potifar tinha falado. E ele foi preso. Só que a Bíblia fala que Deus era com José. Amém? E aí, queridos, ele começou a administrar a prisão. Logo lá, o rapaz que cuidava lá da prisão, deu todas as coisas para José administrar. Ajudar, né? Cuidar dos presos. E a Bíblia fala que um dia, 2 presos pararam lá na prisão. O copeiro, diz comigo, o copeiro. E o padeiro. E esses 2, eles tiveram um sonho que ninguém sabia interpretar. E José interpretou o sonho deles. E aconteceu exatamente o que José tinha falado para esses 2. E depois os 2 voltaram, né? Voltaram lá para o rei, lá no lugar onde eles eram. E aconteceu o que José tinha falado. Só que José falou assim para ele: não se esqueça de mim. E a Bíblia fala, queridos, que passaram-se 2 anos de espera. O rei teve um sonho que ninguém soube interpretar. E aí, né, um deles lembrou que José tinha interpretado seus sonhos. E aí o rei mandou chamar José. E José interpretou o sonho, só que o rei gostou tanto de José que ele se tornou o governador do Egito. Posso ouvir um aleluia? Olha que maravilha, olha quantas coisas que José teve que passar para chegar na promessa que Deus tinha para a vida dele, amém? Mas hoje, queridos, o que Deus quer falar conosco com a vida de José? Eu queria meditar com vocês 5 decisões que José teve em todo o processo que ele viveu. E serve para nossas vidas no dia a dia. Porque cada um de nós, Deus, ele dá promessas, amém? Cada um de nós tem sonhos de Deus para a sua vida, sim ou não? Deus, ele não quer que a gente viva a vida assim, ó, deixa o vento me levar, não. Deus, ele tem algo para você. Deus, ele tem cura, ele tem libertação, ele tem promessa, ele tem prosperidade. Posso ouvir um amém? Só que eu digo para você uma coisa, conforme as nossas decisões, nós chegamos na promessa ou não chegamos na promessa. Você sabia disso? Deus, ele morreu na cruz, ele providenciou tudo para nós vivermos bem aqui na terra. Uma vida de vitória. Sim ou não? Uma vida de prosperidade. Prosperidade não só financeira, mas eu falo em todas as áreas da nossa vida. Mas conforme as nossas decisões, queridos, nós não chegamos o que Deus tem para a nossa vida. E aqui nós vamos ver 5 decisões importantíssimas. Se nós pegarmos para nós, nós vamos chegar lá, aquilo que Deus tem para a nossa vida. Você crê nisso? Eu vejo que José,
tudo que ele passou na vida dele poderia ter bagunçado a vida dele, sim ou não? Ele poderia falar, ai, coitadinho de mim, fui vendido, irmão, olha aqui, por 20 prata, ai, misericórdia da minha vida. José, ele podia viver chorando, sim ou não? Você não conhece a minha vida, pastora, você não sabe o que eu tenho passado. José, ele poderia ter falado assim para mim nessa noite. Mas, queridos, José, ele não deixou a situação difícil da vida dele bagunçar a mente dele. Ele continuou firme, com o seu olhar para Jesus Cristo de Nazaré, para Deus que tudo pode, amém? Então, a gente vê que a primeira decisão e escolha de José foi se manter disciplinado. A gente vê que José, ele ajudava o pai, ajudava os irmãos, já desde cedo ele era um administrador. E quando eu falo de se manter disciplinado, queridos, é ter disciplina, organização, ser um administrador, um ajudador. Quantas vezes, querido, coisas que acontecem com a nossa vida, a gente retém o que é melhor de Deus para ajudar as outras pessoas, por causa do que o coração está machucado. Conforme as coisas que acontecem com a nossa vida, nos paralisa. Mas hoje Deus, ele quer te curar, amém? Ele quer te curar para você avançar, para você ser um ajudador e para você não reter mais o que tem de melhor na sua vida, amém? E uma vida contaminada mexe até com a disciplina da pessoa. A pessoa, ela pensa, não vai valer a pena, né? Você acha que quando José chegou na casa de Potifar, ele podia falar assim, não vai valer a pena não eu ajudar esse homem. Para que eu vou ajudar esse homem? Eu fui vendido, para que eu vou desempenhar o meu melhor aqui dentro dessa casa? Ninguém está vendo mesmo, mas com essa decisão de ser um administrador, ajudador, permanecer na disciplina, Jesus abençoou ele muito. Amém? Parece que não. Quando a gente olha para José, a gente vê um escravo. Só que José, ele não se via como escravo. Ele se via como um organizador, né? Ele era disciplinado, ele não retinha o que ele tinha de bom para oferecer na casa de Potifar. Ou na cadeia, porque ele foi preso injustamente, amém? Então, queridos, a primeira escolha de José foi se manter disciplinado, não importando onde ele estivesse, amém? Às vezes, queridos, você está num serviço e fala, mas esse serviço aqui não vai dar em nada não, e começa a fazer o seu pior, né? O chefe fala para você fazer algo, o chefe virou as costas, empurra tudo para debaixo do tapete. E acaba não fazendo o que tem de melhor dentro de você. Mas se você ser disciplinado, se você fazer o melhor, Deus, ele vai te abençoar no teu trabalho, amém? Vai te abençoar dentro da sua casa, na sua família. Tudo que você colocar as tuas mãos, você vai prosperar. Sabe por quê? Porque Deus é com você, amém? Você crê nisso? Aleluia. E a segunda escolha, queridos. Deixa eu ver se tem um copinho. Esse é o copo. Segunda escolha. Aleluia. A segunda escolha foi que José escolheu andar em santidade. Fala assim comigo, andar em santidade. Você sabia que isso é uma escolha? Quando Potifar quis ficar com José, ele falou que não tinha essa autorização. José, ele foi tentado. E José, ele escolheu andar em santidade. E veja, hoje você pode escolher andar em santidade. Nós podemos
andar em santidade. Posso ouvir um amém? Porque santidade, queridos, é escolha, né? Lá em Gálatas 5,19 fala sobre as obras da carne. Quantas vezes a pessoa não é tentado com imoralidade sexual? É tentado na idolatria, na inveja, né? Como diz Gálatas, no ódio, na ira, no egoísmo, na embriaguez. Mas se você parar para ver, José não foi tentado só na área sexual. Ele foi tentado no ódio, ele foi tentado na ira. Mas em tudo José ele escolheu andar em santidade. José ele podia falar assim: deixa eu sair dessa prisão, deixa só aqueles meus irmãos. Eu vou me vingar de todos, vou matar um a um. Ou se não, deixa eu sair dessa prisão, deixa lá aquela mulher de Potifar, que me prendeu aqui injustamente. José não foi tentado só na área sexual, ele foi tentado no ódio, na ira. Ele foi tentado de várias maneiras, mas José escolheu o quê, queridos? Andar em santidade. Deus ele está falando para você nessa noite, querido, escolha andar em santidade. Hoje em dia a tentação é internet, sim ou não? Ninguém está vendo. Estou no escurinho do cinema do meu quarto, não é assim? Mas Deus ele está vendo. Não é? Deus ele está vendo. Só que hoje Deus ele está dizendo para mim e para você, filho, filha, você pode escolher andar em santidade. E com essa escolha, José, ele foi muito abençoado com essa escolha. Ele passou o teste da santidade em todos os momentos da vida dele. E o terceiro escolha de José foi que ele escolheu usar os seus dons e talentos, mesmo em lugares inapropriados. Olha onde José estava. Ele estava na prisão. E ele não disse não para usar os dons dele. Ele interpretou os sonhos daqueles dois. José, ele deixava Deus usar a vida dele. José estava na prisão, né? E 2 homens tinham sido lançados lá, como eu disse, né? E às vezes lugares simples ou até de dificuldade, mas nunca deixe de usar aquilo que Deus entregou nas suas mãos, amém? Nunca deixe de usar aquilo que Deus entregou nas suas mãos. Às vezes o lugar inapropriado é a vergonha, sim ou não? Ai, pastor, eu tenho uma vergonha. Ai, pastor, eu estou sentindo de ir lá falar uma palavra para a irmã. Será que eu falo? Será que eu não falo? Deixa Deus te usar. Seja uma bênção na vida da pessoa, amém? Diga para o irmão que está do seu lado, seja uma bênção na vida das pessoas. Aí você olha bem sério para ela assim e fala assim, deixa Deus te usar. Vai, eu não senti convicção não. Deixa Deus te usar. Pega Deus ela, pega Deus ele, pega Deus agora. Deixa Deus te usar, amém? Seja um canal de bênção, né? José escolheu usar os seus dons e talentos em lugares inapropriados, né? Às vezes você pode pensar assim, eu não vou falar nada não lá no meu serviço. O que será que a pessoa vai pensar de mim? Ou às vezes eu vou falar para uma pessoa, o que essa pessoa vai pensar de mim? Né? E às vezes, querido, Deus ele faz cada uma com a gente, né? Uma vez, Deus pediu para mim entregar uma palavra para uma pessoa. E ela era de outro ministério. Mas a pessoa ela estava com câncer e Deus pediu para mim ministrar a cura e a libertação sobre a vida dela. Ela precisava de uma libertação numa área. Eu falei, e agora? Eu falei assim, Senhor, o Senhor sabe, né, quem é essa pessoa, né? O Senhor sabe debaixo de quem ele está, Senhor.
o senhor sabe que vai ser uma afronta. Aí Deus, ele falou assim para mim, você vai me obedecer ou você vai pensar o que os outros vão achar? É difícil. Aí eu cheguei pro meu marido, pastor Wilson, ele sabe que eu sou meia doida, sabe? Tem umas direção meia maluca mesmo, né? Mas Deus, ele faz isso comigo porque ele sabe que eu sou obediente, amém? Aí eu falei assim, então, né, amor, sabe o que é? Ele, o que é, amor? Você tá estranha. Quando ele vê que eu tô meio estranha, né? E sabe o que é, amor? Nós vamos ter que conversar com uma pessoa. Ah, tá, a gente vai. Quem que é? Fulano, oi? Hein? Amor, você ficou maluca? Você ficou doida, mulher? Você vai fazer o quê? Você vai dar essa palavra para essa pessoa? Eu falei, aí você fala com Deus, porque eu só obedeço. Eu já questionei Deus. Deus, olha que maluquice que o senhor quer que eu faça. O senhor tem certeza disso? E Deus, ele estava certo daquilo. Aí lá vai eu obedecer, né, queridos? Chamei a pessoa. Ela até estranhou. Eu falei, olha, não tem nada a ver com o seu ministério, não tem nada a ver com o seu pastor. Eu estou aqui como serva, mordoma do Senhor. Eu posso ministrar na sua vida? Se você quiser, vem aqui, 7h pouco da noite, que nós vamos fazer a obra, né? E aí eu ministrei, né, a libertação geracional na vida dele. Então, eu ministrei a cura e a libertação sobre a vida dele, né? Mas eu obedeci a voz e o comando do Senhor, né? E às vezes Deus, ele vai falar, olha, ministra numa vida. E a gente é muito assim, né? Ah, mas como que eu vou ministrar naquela vida? O que ela vai achar? O que as pessoas vão achar? Mas, queridos, deixa Deus te usar. Amém? Seja um canal de Deus para a vida das pessoas. Não importando quem, Deus dá o comando, vai, obedece, né? Eu, assim, me vejo em cada enrascada que eu vou falar para você, né? Eu falo, Deus, aí eu fico meia hora conversando com Deus. Deus, o Senhor tem certeza, amanhã eu vou jejuar uma semana. Deus vai ter que me confirmar. Aí o Espírito Santo fala assim, mas você quer que eu confirme o que para você, filha? Eu já falei para você, você vai que eu vou na frente. Eu falei, então tá bom, Deus, eu tô indo, né? A gente tem que ser meio maluca mesmo, né? Mas com a certeza de Deus, amém? A gente não pode ser maluco assim com qualquer coisa, nós temos que ter uma direção, amém? Então, seja uma bênção, né? Na vida das pessoas, um canal de bênção. E quarta decisão e escolha de José. José escolheu perdoar os seus irmãos. Diga comigo, escolheu perdoar os seus irmãos. Queridos, na família de José, tudo de ruim aconteceu, amém? Vocês concordam comigo? Seus irmãos foram invejosos, maldosos, homicidas, e eles quase mataram José. E se você olhar nos olhos naturais, isso é imperdoável, sim ou não? Isso é imperdoável, inaceitável, né? Às vezes uma pessoa vem desabafar com a gente, fala que aconteceu tanta coisa, nossa, isso é imperdoável, misericórdia, afasta dessa pessoa, a gente fica com aquela ira, né? Mas, no fundo, a escolha certa é perdoar. Não tem outro caminho. E perdoar, queridos, é uma escolha, porque o sentimento está tudo aqui dentro, sim ou não? José, ele poderia se vingar dos irmãos, igual eu disse. Ah, deixa eu ser governador para eles verem a ira que vai acontecer. Deixa eles, estou muito magoado, inaceitável, imperdoável. Mas perdoar, queridos, é uma decisão, porque quem fica preso é você quando você não perdoa.
Na verdade, não é a outra pessoa, é você. Você fica preso numa prisão de mágoa, uma prisão de rejeição, uma prisão que você começa a ter tantos outros sintomas ruins dentro de você por causa da falta de perdão. E eu creio que para José esse foi o ponto mais difícil, porque os irmãos apareceram na frente dele quando ele já era governador. Ali era a hora de matar os irmãos, sim ou não? Ali é a hora perfeita para o crime, não é? E aí ele não ia nem ser preso mais, porque ele era governador. Essa é a hora de matar eles, matar todo mundo. Mas Deus trabalhou no coração dele. Olha, José, você tem que perdoar os seus irmãos. E a Bíblia fala que não só perdoou, ele ajudou os irmãos, porque veio a fome, veio a seca. Então os povos saíam da região para ir lá no Egito ter comida. E além de perdoar, ele teve que ajudar os irmãos e mandou chamar o seu pai. Queridos, é melhor perdoar, amém? Perdoa o seu marido, perdoa a sua esposa. Deus está te falando, perdoa o seu pai, perdoa a sua mãe, perdoa as pessoas que feriram o seu coração. Como está o seu coração nessa noite? E essa é uma decisão importantíssima, se você quer chegar na promessa. Você tem que deixar as coisas velhas e deixar o novo de Deus entrar na sua vida. Só que sem liberar o perdão, querido, quem fica preso é você. Amém? Quando eu me converti, eu tinha um sério problema com meu pai, né? Nós éramos indiferentes. Ele não me batia, ele não me maltratava, mas nós éramos indiferentes. Ele lá no canto dele e eu no meu canto, né? E aí, quando eu me converti, uma missionária, o pastor falou assim, conversa com essa missionária, filha. Eu, vou conversar, pastor. E ela vai me direcionar, porque na época eu estava passando problemas financeiros, muito grande. Um sócio nos roubou e, nossa, a dívida estava incalculável de grande, né? Falei, ela vai falar alguma coisa para mim da vida financeira, é isso que eu estou precisando, a vida financeira. Pastor, marca com ela, eu vou conversar com ela mesmo. Aí cheguei para conversar com essa mulher, querida, eu contando, ai, pastora, missionária, a minha dívida, né, como que eu faço para... E ela ali me escutando, né, ela me olhando assim, aí ela olhou bem para mim e falou assim, filha, e o seu pai? Eu falei, não, pastora, eu não quero saber do meu pai não, quero saber da minha dívida. E o seu pai? E ela insistiu. Eu falei, mas o que essa mulher quer com meu pai, será? Né? E aí Deus começou a usar a vida dela. Ela falou, olha, o seu pai se separou da sua mãe e ele foi embora. Então você vai ter que ir lá atrás dele e dizer que você ama ele. Eu falei, oi? Você quer que eu vou atrás do meu pai? Ah, mas eu saí brava daquele lugar, gente. Eu falei assim, quem que essa mulher pensa que ela é? Onde já se viu? Falou para mim ir atrás do meu pai, perdoar ele. Aí tá bom, cheguei em casa, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Nisso eu demorei 2 meses para perdoar o meu pai. Eu não percebi tamanha ferida que eu tinha dele. E ali o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração e eu liberei perdão para o meu pai. E aí preparei o dia para mim conversar com ele, amém? Eu fui lá, falei, pai. Só que nesses 2 meses eu percebi que eu não amava ele. E Deus, ele precisava curar a paternidade dentro de mim. Porque como eu ia ver Deus como pai? Eu precisava curar com meu pai aqui na terra. E aí eu chamei meu pai, nós conversamos, pedi perdão para ele, disse que amava ele. E foi muito lindo. O meu pai, ele era católico, né?
Depois que eu fiz isso, Deus restaurou, né, a nossa comunicação. Aí depois eu comecei a ir na casa dele, nós começamos a se conhecer melhor, né? E passaram-se 3 anos, o meu pai se converteu, olha que bênção. Ele se converteu, hoje ele vai na igreja com a esposa, ele se casou de novo, né? E ele vai para a igreja adorar o Senhor, amém? Esse foi o momento mais difícil da minha vida, perdoar o meu pai. E a sua, qual que é a mais difícil? Deus, ele está falando, perdoa. Toma essa decisão como José. Perdoa o seu pai. Perdoa a sua mãe. Perdoa a quem te feriu. Amém? E perdão, ele é uma escolha, ele é uma decisão. Seu coração está machucado, escolhe perdoar e aí vem a cura do Senhor. Amém? Não tem um machucado, uma ferida, quando você mexe assim, não dói se ela não está cicatrizada? Quando ela cicatriza, você lembra que machucou, mas você vai lembrar sem dor. É isso que Deus faz em nós. Você vai lembrar, né? Porque você não vai esquecer, mas você vai lembrar sem dor. E olha, o único que pode curar e tem o poder de cura é Jesus Cristo de Nazaré. Você crê nisso? Libere o perdão nessa noite. E a quinta escolha de José foi que ele escolheu, que foi a mais poderosa, que ele decidiu continuar crendo nos sonhos de Deus para a vida dele. Ele se manteve firme no Egito por causa dos sonhos que Deus tinha dado a ele. Esses sonhos manteve a sua fé acesa. O que você deixou no meio do caminho? O que você engavetou? Porque às vezes, querido, Deus ele dá uma promessa, milagres, cura, e às vezes a pessoa não tem paciência de esperar. Às vezes ela foi vendida pelo irmão por 20 pratas. Às vezes ela foi presa injustamente. Não é assim? Ficou anos na prisão. Fala, quer saber? Eu não vou ser mais governador do Egito, não. Já pensou se José tivesse tido essa decisão? Não, Deus me prometeu. Está demorando demais. Isso não vai se cumprir na minha vida, não. Deixa eu engavetar. Mas Deus, ele quer que você tire da gaveta nessa noite, amém? Porque Deus, ele tem um melhor para a sua vida. Você precisa manter a fé acesa. Diga comigo, fé acesa. Fala para o colega do seu lado, mantenha a fé acesa. Você precisa acreditar no sonho de Deus. Mas pastora, que sonho é esse? Meu Deus, pelo amor de Deus, é sonho de prosperidade. Prosperidade no teu casamento, ora lá. Prosperidade no teu financeiro. Prosperidade no teu serviço, queridos. O sonho de Deus é que você seja uma pessoa curada, uma pessoa liberta. Cura dos traumas da alma. Ele quer que você seja curada no seu físico. Isso é prosperidade. Você tem vivido essa prosperidade? Você tem buscado essa prosperidade? Ou você desistiu no meio do caminho? Pastor, eu oro, pelo amor de Deus, nada acontece. Continua orando. Continua orando, continua crendo. Vai acontecer. Tem uma possibilidade só de não acontecer, se você desistir no meio do caminho, aí não vai acontecer. Mas enquanto há vida, enquanto há oração, para Deus nada é impossível aquele que crê. Se você crê, esses dias eu falei, mas Senhor, por que muitas orações não são respondidas? Porque não são feitas com fé. O Espírito Santo falou isso para mim, não são feitas com fé. Por isso que as pessoas não recebem. Agora, se você tiver fé, acreditar, Deus ele vai fazer acontecer, amém? E você, queridos, para finalizar, precisa acreditar nos sonhos de Deus para a sua vida. Crer nas promessas, manter firme,
aceso no seu coração essas promessas, é a melhor decisão. Então, as 5 escolhas de José tornaram ele governador do Egito. Um homem honrado, um homem próspero, um homem sábio. Amém? Decisões que ele tomou que guardou todo o teu caminho. E hoje eu pergunto para você, quais são as decisões que você está tomando? Deus, Ele quer te trazer de volta. Lembra que eu falei, não aceita sair daqui da mesma forma que você entrou. Às vezes você entrou aqui sem santidade. Às vezes você entrou aqui com falta de perdão no seu coração. Às vezes você entrou aqui não deixando Deus te usar aquilo que você tem melhor na sua vida. Às vezes você entrou aqui retendo talentos, dons. Às vezes você entrou aqui, queridos, com o seu coração machucado com as coisas que aconteceram no seu passado. Só que Deus, Ele quer te curar nessa noite, para que você possa avançar, para que você possa romper, para que você possa viver o melhor de Deus para a sua vida. Porque esse é o propósito. Jesus morreu na cruz. Hoje nós vamos ceiar, é dia de Santa Ceia. Santa Ceia, nós lembramos a morte de Jesus Cristo, que Deus Ele fez por você na cruz do Calvário. Se você não está vivendo o melhor, querido, é porque as suas decisões estão erradas. Mas hoje você pode escolher o certo para a sua vida e colher o melhor de Deus para você, amém?